Às 9h12 da manhã de uma segunda-feira de março, no saguão da Torre Atlântico, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, uma recepcionista olhou para a mulher na cadeira de rodas e soltou uma risada. Não foi uma risada grande. Foi pior do que isso. Foi aquela risada pequena, contida, que as pessoas soltam quando acham que estão sendo discretas, mas na verdade estão sendo exatamente o que são. O escritório da instituição de caridade fica a 2 quadras daqui. Algumas pessoas no saguão sorriram. O tipo de sorriso que não é concordância, mas é conivência, que é quase a mesma coisa. Outras fingiram que não ouviram. Ficaram olhando para o celular, para o chão, para qualquer direção que não fosse aquela mulher na cadeira, tentando entrar num prédio onde aparentemente não havia sido esperada. Ninguém olhou para a pasta de couro no colo dela. Sofia Almeida ficou em silêncio por um segundo. Não o silêncio de quem não tem o que dizer. O silêncio de quem está escolhendo o que vai dizer e como vai dizer. Tenho uma reunião às 9h30 no 30º andar, ela disse. A voz saiu calma, completamente calma. Confira a lista de visitantes. Meu nome é Sofia Almeida. A recepcionista não olhou para o computador. Em vez disso, num gesto que mais tarde ela teria muita dificuldade em explicar para si mesma e para qualquer pessoa que fosse perguntar, pegou a pasta de couro do colo de Sofia e deixou cair. Os documentos se espalharam pelo chão de mármore. Branco, engraxado, aquele mármore de saguão corporativo que reflete a luz e faz tudo parecer mais frio do que já é. Páginas, relatórios, a pasta aberta com o conteúdo todo exposto. A recepcionista chamou a segurança. Sofia começou a tentar recolher os papéis, sozinha, inclinando o torso para alcançar o chão, recolhendo uma folha de cada vez, enquanto ao redor as pessoas continuavam com as suas vidas, o saguão continuava funcionando. E ninguém, absolutamente ninguém, se agachou para ajudar. Foi então que o elevador se abriu e Rodrigo Figueiredo, diretor de operações da Lusitânia Capital, saiu correndo. 41 anos. Terno que estava bem quando ele tinha entrado no prédio, mas que agora estava com a gravata torta de quem subiu do 30º andar ao saguão em velocidade que o elevador não era capaz de acompanhar com a dignidade que o cargo exigia. Pálido, sem fôlego, com aquela expressão específica de quem acabou de entender que algo muito grave está acontecendo e está correndo para chegar antes que fique pior. Parou no meio do saguão, olhou para os papéis no chão, olhou para Sofia, olhou para a recepcionista e para o segurança que estava chegando pelo corredor lateral e disse, numa voz que não era grito, mas tinha o volume e a autoridade de quem não está acostumado a precisar gritar para ser ouvido. Tirem as mãos da cadeira dela agora! O saguão ficou em silêncio. Rodrigo olhou para a recepcionista diretamente. Ela não é uma visitante. Pausa. Ela é dona de 80% desta empresa. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de quando o chão muda de lugar. Mas antes de entender o que aconteceu depois, precisamos entender como chegamos até aqui. Precisamos voltar 10 anos. Precisamos conhecer Sofia Almeida antes da Torre Atlântico, antes da pasta de couro, antes de ser dona de 80% de qualquer coisa. Sofia tinha 32 anos quando o acidente aconteceu. Trabalhava em Londres, numa gestora de investimentos que atendia fundos soberanos e family offices de toda a Europa. Era analista sênior. Havia chegado lá por mérito estrito, sem conexões, sem favores, com aquele tipo de competência que não precisa de apresentação porque os números falam antes. Era portuguesa. Havia estudado economia em Lisboa e feito mestrado em finanças em Londres. Havia ficado porque as oportunidades eram maiores e porque havia algo na velocidade daquela cidade que combinava com a velocidade do seu pensamento. A noite do acidente foi uma terça-feira de novembro. Chuva fina, aquela chuva de Londres que é mais névoa do que água, mas que deixa o asfalto escorregadio do mesmo jeito.
Sofia voltava de um jantar de trabalho. Táxi. A culpa não foi dela. Isso ficou estabelecido rapidamente. O outro carro cruzou o sinal vermelho a uma velocidade que não deveria existir numa rua daquelas. O impacto foi lateral. Sofia ficou consciente o tempo todo. Isso era a coisa que ela depois descreveria como a parte mais estranha. Não ter perdido a consciência, ter estado completamente presente em cada segundo daquela noite, no hospital, nas primeiras horas, nas primeiras palavras dos médicos, que foram cuidadosas demais para significar algo bom. Lesão medular, nível T10. Paraplegia. As pernas não voltariam. Sofia ficou com essa informação por um tempo que ela não consegue medir. Havia coisas no cérebro que não processam imediatamente. Informações grandes demais para caber de uma vez. Você guarda, empurra para dentro e vai descobrindo o tamanho ao longo dos meses seguintes. O emprego foi o primeiro a ir. Não de forma cruel. Não houve ninguém que dissesse, você não serve mais. Foi mais sutil do que isso. Foi a forma como as conversas sobre promoções pararam de incluir o nome dela. Foi a forma como os projetos grandes foram sendo redirecionados enquanto ela estava em reabilitação. Foi a forma como, quando voltou ao escritório, 6 meses depois, o espaço que havia ocupado estava diferente de um jeito que não era só físico. As pessoas eram gentis, às vezes gentis demais, aquela gentileza excessiva que é uma forma de desconforto que diz em voz alta, estou tratando você normalmente, enquanto demonstra em cada gesto que não está. Sofia ficou 4 meses tentando. Depois pediu demissão. Voltou a Lisboa e ficou em casa por 3 semanas, sem saber o que fazer com o que havia sobrado. A indenização do acidente era significativa. As economias dos anos em Londres eram significativas. Havia dinheiro suficiente para não trabalhar por um tempo, o que era a única coisa boa naquele período que tinha muito pouco de bom. Numa tarde de janeiro, num apartamento em Campolide que havia escolhido pela acessibilidade e não pela vista, Sofia abriu o computador e voltou a fazer o que sempre havia sabido fazer. Analisar. Começou a estudar empresas. Não as óbvias, não as que todos estavam olhando, as ignoradas. As que tinham fundamentos sólidos, mas por alguma razão, às vezes uma razão pequena e temporária, estavam sendo negociadas abaixo do valor real. A gestão de ativos que havia feito em London para outros, agora faria para si mesma. Primeira aposta. Uma empresa de logística no norte de Portugal que estava com dificuldades de liquidez, mas tinha contratos de longo prazo com 3 retalhistas europeus que ninguém havia reparado. Sofia reparou. Investiu 30% do que tinha. 2 anos depois, multiplicou por 6. Segunda aposta, uma tecnológica em Braga, que estava desenvolvendo software de gestão para o setor de saúde, sem visibilidade nenhuma, fundadores que não sabiam vender, mas sabiam construir. Sofia investiu. Ficou de sócia silenciosa. Ajudou a encontrar um CEO que soubesse vender. 3 anos depois, a empresa foi adquirida por um grupo alemão por um valor que fez Sofia ficar olhando para a tela por um tempo considerável. Assim foi construindo. Em silêncio, sem entrevistas, sem eventos, sem o tipo de presença pública que as pessoas associam a grandes investidores. Havia uma razão prática para isso, que o mundo tende a julgar antes de ouvir, e ela havia aprendido isso de um jeito que não ia mais ignorar. Mas havia também uma razão estratégica, que investidor que ninguém conhece opera com vantagens que investidor famoso não tem. 10 anos depois de Campolide e do computador aberto numa tarde de janeiro, Sofia Almeida era gestora de um fundo com 2,3 mil milhões de euros sob gestão e uma taxa de retorno nos últimos 5 anos, que a maioria dos fundos estabelecidos olhava com uma mistura de respeito e desconforto. Quando a Lusitânia Capital apareceu no radar, foi através de uma análise que ela havia pedido à equipe de research.
A empresa tinha ativos sólidos, carteira de clientes institucional estabelecida, mas uma gestão que havia ficado estagnada e uma estrutura que precisava de renovação. O bloco de controle estava disponível. Os herdeiros do fundador queriam liquidez. Sofia fez a proposta, 80%. Negociação direta sem intermediários desnecessários, com aquela eficiência que havia desenvolvido ao longo de uma década de fazer o que precisava ser feito sem rodeios. O acordo fechou em fevereiro. O anúncio oficial estava marcado para segunda-feira, às 10 da manhã. Uma coletiva de imprensa, a nova estrutura acionária revelada, o início de uma nova fase para a Lusitânia Capital. Mas antes do anúncio oficial, Sofia queria fazer uma coisa. Queria ver, não a versão preparada, não o prédio quando todos sabem quem está chegando e as coisas estão no lugar certo e os sorrisos estão calibrados. Queria ver como era de verdade, como tratavam as pessoas que chegavam sem ser esperadas, como funcionava a cultura daquele lugar antes de ela começar a mudá-la. Então, na manhã de segunda-feira, antes da coletiva das 10, Sofia chegou à Torre Atlântico sozinha, sem avisar, sem assistente, com um blazer que não era o mais novo que tinha e com a pasta de couro que usava quando não queria que a pasta chamasse mais atenção do que o conteúdo. E encontrou a rampa de acesso bloqueada por uma caixa de materiais de entrega que ninguém havia se dado ao trabalho de mover. Ficou parada na frente da caixa por um momento. Olhou ao redor. Havia 3 funcionários visíveis. Nenhum se mexeu. Sofia moveu a caixa ela mesma, o que levou 2 minutos e algum esforço, e entrou no saguão. E foi recebida pela risada da recepcionista. Agora voltemos ao saguão. Rodrigo Figueiredo estava no meio do mármore, gravata torta, olhando para a cena com aquela expressão de alguém que chegou tarde demais para impedir, mas chegou a tempo para mudar o que vem depois. Sofia estava recolhendo os últimos documentos do chão. Rodrigo foi até ela, agachou. Começou a recolher também. Sofia o olhou. Não precisa, ela disse. Preciso sim. Ele não estava olhando para ela enquanto falava. Estava olhando para os papéis, juntando com cuidado. Preciso de muitas formas. Quando os documentos estavam todos recolhidos, Rodrigo os entregou para ela. Ficaram olhando um para o outro por um segundo. Rodrigo Figueiredo, ele disse. Diretor de operações. Desculpe, por tudo. Sofia Almeida. Eu sei quem é. Pausa. Soube quando você deveria ter chegado às 9h15 e às 9h20 não estava no 30º andar. Outra pausa. Deveria ter descido mais cedo. Como você sabia que eu estava aqui? A Camila me ligou. Sofia ficou em silêncio. A Camila? Da cafeteria. Ele indicou com um gesto leve em direção ao balcão de café no canto do saguão, onde uma jovem de uns 20 e poucos anos estava parada, olhando para a cena com uma expressão de alívio visível. Sofia olhou para ela. Havia sido a única pessoa que havia reagido de forma humana. Enquanto os documentos estavam no chão e a segurança estava chegando e as pessoas ao redor estavam com aquele congelamento específico de quem está vendo algo errado, mas não sabe se vai se meter, a Camila havia saído de trás do balcão, trazido um copo de água, perguntado se Sofia estava bem, ouvido a resposta e feito uma ligação. Sofia assentiu levemente em direção a ela. Camila assentiu de volta. Vamos subir? Rodrigo disse. Subiram no elevador em silêncio por um momento. Sofia disse. A rampa de acesso estava bloqueada. Rodrigo ficou em silêncio por um segundo. Estava? Por uma caixa de entrega. Movi ela mesma. Ele fechou os olhos brevemente. Abriu. Mando um e-mail hoje mesmo estabelecendo protocolo. Não vai acontecer de novo. Não é só protocolo, Sofia disse. Protocolo é o que você escreve. Cultura é o que acontece quando ninguém está olhando. Rodrigo ficou em silêncio. Hoje ninguém sabia que eu era a dona. Ela continuou. Então eu vi a cultura.
O elevador abriu no 30º andar. A reunião que se seguiu tinha 11 pessoas ao redor de uma mesa de vidro, a equipe de gestão da Lusitânia Capital, que havia sido convocada às 9h30 para uma apresentação com a nova acionista majoritária e que estava, visivelmente, tentando calibrar o que havia sido informado versus o que havia acontecido no saguão, que havia chegado ao 30º andar antes de Sofia chegar. Sofia se posicionou no lado da mesa que havia ficado livre. Colocou a pasta na frente dela. Olhou ao redor. "Bom dia", ela disse. "Antes de começarmos, quero confirmar uma coisa." Pausa. "Alguém aqui não sabia que eu chegaria hoje?" Silêncio. "Todos sabiam", ela disse. "Todos sabiam que havia uma reunião com a nova acionista majoritária às 9h30. E mesmo assim, o que aconteceu no saguão aconteceu." Pausa. "Não porque alguém ordenou, porque é assim que o espaço funciona quando ninguém está prestando atenção." A mesa estava completamente quieta. "Não estou aqui para fazer julgamento de caráter individual", Sofia continuou. "Estou aqui para entender a empresa que acabei de comprar. E o que vi esta manhã me diz mais sobre ela do que qualquer relatório financeiro." Alguém à mesa, um homem de uns 50 anos, que Sofia identificaria depois como o diretor comercial, disse: "O comportamento da recepcionista foi completamente inadequado e..." "Não foi só ela", Sofia disse. "Havia outras pessoas no saguão. Ninguém se mexeu." Pausa. Quando uma pessoa é humilhada num espaço e todos ao redor ficam parados, o problema não é só a pessoa que humilhou. É o ambiente que tornou isso possível. Silêncio. "Vamos começar a reunião." A coletiva de imprensa aconteceu às 10 como planejado. Sofia apareceu. Pela primeira vez em 10 anos, Sofia Almeida estava numa sala com jornalistas, câmeras, microfones. A assessoria havia preparado tudo. O comunicado estava redigido, as mensagens principais estavam alinhadas. Mas na metade da coletiva, uma jornalista de um portal de economia perguntou sobre os planos para a empresa. Sofia respondeu sobre estratégia de investimento, sobre expansão, sobre os objetivos para os próximos 3 anos. E então, a jornalista perguntou: "Houve algum incidente esta manhã no saguão do edifício? Pode comentar?" A sala ficou levemente tensa. A assessora, que estava de pé ao lado de Sofia, fez aquele movimento sutil de quem está prestes a intervir. Sofia levantou a mão levemente na direção da assessora. "Não precisa." "Houve", ela disse. "Cheguei ao edifício sem anunciar minha identidade e fui tratada de uma forma que não deveria acontecer com nenhuma pessoa, independente de quem seja." Pausa. "Isso me diz que há trabalho a fazer na cultura desta empresa, e esse trabalho começa hoje." "Haverá demissões?" a jornalista perguntou. "Haverá consequências onde as consequências forem necessárias, mas demissão não resolve cultura, resolve uma pessoa. Eu estou interessada em resolver a cultura." A coletiva terminou. No corredor depois, Rodrigo caminhou ao lado de Sofia em direção à sala de reuniões, onde haveria uma conversa interna com a gestão. "Você não precisava dizer isso publicamente", ele disse. "Eu sei. Podia ter ficado em silêncio e resolvido internamente." "Podia", ela concordou. "Mas quero que as pessoas que trabalham aqui saibam desde o primeiro dia que o que aconteceu esta manhã não é normal. Não é aceitável. E não vai ser ignorado só porque é inconveniente falar sobre." Rodrigo ficou em silêncio por um momento. "Você pensou em tudo", ele disse. "Pensei em algumas coisas", ela corrigiu. "Outras vou precisar de ajuda para pensar." Ele a olhou. "Que tipo de ajuda?" "Do tipo de quem conhece esta empresa por dentro, que sabe onde os problemas estão antes de eu ter tempo de encontrá-los." Pausa. "Você está nesta empresa há quanto tempo?" 6 anos. "Então, você conhece?" "Conheço." "Então vamos trabalhar." Nas semanas seguintes, Sofia mergulhou na Lusitânia Capital, com aquela intensidade específica de quem está acostumada a entender empresas de dentro, mas que desta vez
não estava analisando de fora, estava dentro, e Rodrigo estava ao lado. Não por obrigação hierárquica, pelo menos não só por isso. Havia algo no modo de trabalhar de Sofia que era diferente de qualquer gestor ou acionista com quem ele havia trabalhado antes. Ela fazia perguntas que não eram óbvias. Prestava atenção em coisas que a maioria das pessoas em posição de poder não nota porque não precisam notar. Numa tarde da segunda semana, estavam numa reunião de análise de processos internos, quando Sofia parou no meio de uma frase e disse: "O banheiro adaptado deste andar está fora de serviço." O responsável pela infraestrutura, que estava na reunião, ficou em silêncio por um segundo. "Está com uma manutenção pendente desde... Há quanto tempo?" Pausa. 3 semanas. Sofia ficou olhando para ele por um momento sem dizer nada. Depois voltou para os documentos à frente dela. "Amanhã de manhã está resolvido", ela disse, não como pergunta. "Sim, doutora Sofia." Rodrigo, sentado do outro lado da mesa, ficou olhando para ela. Havia algo naquele gesto, na precisão com que ela havia notado e na forma direta com que havia tratado, que era diferente do que ele estava acostumado a ver. Depois da reunião, no corredor, ele disse: "Você percebe que a maioria das pessoas na sua posição não teria notado? A maioria das pessoas na minha posição não usa cadeira de rodas", ela disse. Silêncio. "Não quis dizer... Eu sei o que quis dizer", ela disse, sem dureza. "E é verdade. Eu noto porque vivo, não porque sou especialmente observadora." Pausa. Esse é o ponto. Quando você tem experiência de uma coisa, você vê o que as outras pessoas não veem. Não porque é mais inteligente, porque sabe onde olhar. Rodrigo ficou em silêncio. "É por isso que diversidade funciona", ela continuou, já caminhando. "Não por cota, por epistemologia." Ele ficou parado por um segundo. Depois foi atrás. A questão da recepcionista foi tratada com mais cuidado do que a maioria das pessoas esperava. Patrícia Duarte foi convocada para uma reunião com o RH e com Sofia. Não para demissão imediata, para conversa. Sofia conduziu a reunião. "Você sabe por que está aqui", ela disse. Patrícia estava com aquela tensão de quem está esperando o pior e não sabe se o pior já está acontecendo ou está por vir. "Sei. Quero entender uma coisa. Quando você fez o que estava passando na sua cabeça?" Patrícia ficou em silêncio por um momento. Depois, com aquela honestidade de quem está sem mais nada a perder: "Eu não achei que ela pertencia ali." "Por quê?" "Pela cadeira, pela roupa, pela forma como chegou, sozinha, sem assistente, sem... Pareceu uma pessoa que havia chegado no lugar errado. E isso te deu o direito de humilhá-la." Não era pergunta. "Não", Patrícia disse. "Não tinha." "Não", Sofia confirmou. "Não tinha." Pausa. "Patrícia, eu não vim para esta reunião para te destruir. Vim porque o que aconteceu é sintoma de algo maior do que você, e esse algo maior é minha responsabilidade resolver." Pausa longa. "Mas você também tem responsabilidade, e essa responsabilidade tem consequências. A consequência foi uma suspensão de 2 semanas sem remuneração e a exigência de participação num programa de formação sobre inclusão e diversidade que a empresa estava implementando. Se ao final do programa, avaliação de desempenho e comportamento demonstrasse mudança real, o contrato continuaria." Patrícia saiu da reunião sem saber completamente o que havia acontecido. Havia esperado demissão e havia saído com uma segunda chance que tinha condições. Rodrigo ficou sabendo do resultado naquela tarde. Procurou Sofia no escritório que havia se tornado o dela, temporariamente no 30º andar. "Posso entrar?" "Pode." Ele entrou. Ficou parado na porta por um segundo. Ouvi o resultado da reunião com a Patrícia. "E eu teria demitido." "Eu sei", Sofia disse. "Por que não demitiu?"
Ela ficou em silêncio por um momento, porque demitir é fácil, remove o problema do campo visual, mas o problema não era ela, era o ambiente que produziu o comportamento dela. Pausa. Se eu demitir cada pessoa que age de acordo com uma cultura ruim, fico sem empresa. Preciso mudar a cultura. Rodrigo ficou olhando para ela por um momento. E se ela fizer de novo? Aí demite. Simples. Mas ela vai ter tido uma chance real. E essa chance é tão parte da cultura que eu quero construir quanto qualquer outra coisa. Rodrigo ficou em silêncio. Você discorda, ela disse. Não acusação, observação. Não sei se discordo. Ele entrou mais, ficou de pé ao lado da janela. Acho que é um risco. Tudo que vale a pena é risco. Ele ficou olhando para Lisboa pela janela por um momento. A Avenida da Liberdade lá embaixo, as árvores alinhadas, o trânsito da manhã que estava começando a desacelerar. Você sempre foi assim? Ele perguntou. Ou aprendeu? Sofia ficou em silêncio por um segundo. As duas coisas. Sempre tive jeito para ver sistemas. Aprendi a ver pessoas depois do acidente. Ele virou. A olhou diretamente. Como? Havia algo na pergunta que não era protocolo. Era genuína. Quando você passa a depender de outros para acessar espaços que antes eram automáticos, você começa a perceber com muito mais clareza como as pessoas se comportam quando acham que não tem consequência. Pausa. Alguns são generosos sem motivo. A maioria é indiferente. Alguns são cruéis. Pausa mais longa. Você aprende a reconhecer cada um muito rápido. Rodrigo ficou em silêncio. E eu? Ele perguntou. Sofia o olhou. Você desceu de corredor em 30 andares porque uma funcionária da cafeteria te ligou, dizendo que alguém precisava de ajuda. Isso é só... É muito, ela disse. Não minimize. Ficaram em silêncio por um momento. O programa de formação, Rodrigo disse, mudando de assunto, mas não completamente. Você já tem algo estruturado? Tenho ideia. Preciso de alguém que conheça a estrutura interna da empresa para ajudar a adaptar. Posso ajudar. Eu sei. Ela o olhou. Era isso que eu estava esperando que oferecesse. Ele sorriu. Pela primeira vez naquelas semanas, um sorriso real, sem o peso do que havia acontecido no primeiro dia. O programa foi desenvolvido ao longo de um mês. Rodrigo e Sofia trabalharam juntos, mais horas do que era estritamente necessário, e os dois sabiam disso, mas nenhum dos dois fez isso explícito porque havia trabalho real a ser feito, e o trabalho real era suficiente como razão por enquanto. Sofia aprendeu com Rodrigo as dinâmicas internas que os documentos não mostravam. Quem eram as pessoas que faziam a empresa funcionar de verdade, invisíveis nos organogramas? Onde estavam os problemas crônicos que ninguém havia tido incentivo para resolver? O que havia de bom que precisava ser preservado, enquanto o que havia de ruim era mudado. Rodrigo aprendeu, com Sofia, um jeito de ver empresa que não havia encontrado em 6 anos de gestão. A forma como ela conectava coisas que pareciam separadas. A paciência com que ouvia antes de concluir. A precisão com que identificava o que era sintoma e o que era causa. Numa quinta-feira à noite, quando a maioria do 30º andar já havia ido embora, estavam os dois num escritório de reuniões com documentos espalhados na mesa e 2 cafés que tinham esfriado. Sofia estava revisando um relatório. Rodrigo estava olhando para ela sem estar revisando nada. O que foi? Ela disse sem levantar os olhos. Nada, Rodrigo. Ele ficou em silêncio por um segundo. Eu estava pensando que você é a pessoa mais interessante com quem já trabalhei, ele disse. Sofia levantou os olhos do relatório. Isso é um elogio profissional? Ela perguntou. É um elogio, ele disse. Profissional é parte dele. Ela o olhou por um momento. Nós trabalhamos juntos, ela disse. Eu sei.
Eu sou acionista majoritária desta empresa. Você é diretor de operações. Eu sei disso também. Então você entende a complexidade. Entendo. Pausa. Não disse que ia fazer alguma coisa. Disse o que estava pensando. Sofia ficou em silêncio por um momento. Depois voltou para o relatório. Mas havia um leve sorriso no canto da boca que ela não tentou esconder. Rodrigo também não disse nada mais. Mas ficou. A Camila Ferreira foi promovida 6 semanas depois da manhã do saguão. A promoção não veio de Sofia diretamente, o que teria parecido gesto simbólico e vazio. Veio de um processo que Sofia havia iniciado de mapeamento de talentos internos não reconhecidos. Camila havia sido identificada por 3 gestores diferentes, como alguém com capacidade para muito mais do que o cargo que ocupava. A promoção foi para assistente de coordenação do programa de experiência do cliente, um cargo novo que Sofia havia criado e que era exatamente o que o nome dizia, responsável por garantir que a experiência de qualquer pessoa que chegasse àquele prédio fosse tratada com a seriedade de qualquer outra dimensão do negócio. Camila apareceu no escritório de Sofia na manhã em que foi informada. Não sei se mereço isso, ela disse. Você ligou quando viu algo errado, Sofia disse, num ambiente onde todo mundo ficou parado. Isso é exatamente o que eu preciso de qualquer pessoa nesta empresa, independente de cargo. Pausa. Você merece. Camila ficou em silêncio por um segundo. Obrigada, ela disse. Obrigada a você. 3 meses depois da manhã na Torre Atlântico, a Lusitânia Capital lançou o seu programa de inclusão e acessibilidade, que foi além de rampa desbloqueada e banheiro funcionando. Foi auditoria completa de todos os espaços físicos e digitais. Foi reformulação dos processos de recrutamento. Foi parceria com 3 organizações que trabalham com pessoas com deficiência para desenvolvimento de talentos. Foi política clara de tolerância zero para comportamentos discriminatórios, com processo definido que não dependia da vontade do gestor de plantão. A imprensa cobriu. Alguns cobriram com o ceticismo normal de quem vê a empresa lançar programa de diversidade e espera que não passe de comunicação. Outros com mais atenção, porque havia especificidade e substância no que foi apresentado, que não era comum. Sofia deu uma entrevista longa para uma revista de economia, a primeira entrevista que havia dado em 10 anos. Falou sobre a empresa, sobre os planos, sobre o programa, e falou sobre a manhã do saguão. Por que decidiu fazer isso sem anunciar quem era? O jornalista perguntou. Porque queria ver de verdade, ela disse. E o que vi foi exatamente o que precisava ver para entender o que precisava mudar. Sentiu raiva? Sofia ficou em silêncio por um segundo. Senti, e depois deixei a raiva fazer o trabalho dela. O que significa? Significa que raiva que fica raiva é destrutiva. Raiva que vira ação é combustível. Pausa. Eu não queria destruir ninguém. Queria construir um lugar onde aquilo não acontecesse de novo. Rodrigo leu a entrevista numa manhã de sábado, no apartamento dele, com café. Leu 2 vezes. Depois, mandou mensagem para Sofia. Só. Li a entrevista. Ela respondeu em 30 segundos. E você é a pessoa mais interessante que eu conheço. Passou um momento. Ainda é um elogio profissional. Não. Outro momento. Tem café no escritório segunda de manhã? Sempre tem. Então a gente conversa segunda. Era sábado. Segunda estava há 2 dias. Rodrigo colocou o celular na mesa e olhou pela janela para Lisboa, a cidade que conhecia há toda a vida e que nos últimos 3 meses havia ficado diferente de um jeito que não era a cidade que havia mudado. Na segunda-feira chegou às 8h15, mais cedo do que o necessário. Sofia estava no escritório dela quando ele chegou. Levantou os olhos quando ele entrou. Café, ele disse, colocando 2 copos na mesa.
e uma conversa que não é profissional. Sofia ficou em silêncio por um segundo. Rodrigo, eu preciso que você entenda uma coisa, ela disse. Pode dizer. Eu passei 10 anos construindo uma vida que não dependia de ninguém me salvar. Não precisei e não quis. Pausa. Então, se você está aqui porque aquela manhã no saguão criou alguma coisa que é mais sobre culpa ou sobre querer compensar, não é isso, ele disse. Deixa eu terminar. Ele ficou quieto. Se não é isso, ela continuou, se é sobre quem você viu nestes 3 meses, sobre como trabalhamos juntos, sobre o que é real fora daquela manhã, então eu quero ouvir. Pausa. Mas preciso saber qual é. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Nos primeiros 2 dias, ele disse, pode ter sido alguma coisa sobre aquela manhã, sobre querer compensar, como você disse. Pausa. Depois do 3º dia, foi sobre quem você é. Completamente. Sofia o olhou. Como você tem certeza? Porque eu discordei de você 3 vezes neste mês e disse em voz alta. Porque você me contrariou em reunião na frente de 6 pessoas e eu achei que ela tinha razão. Porque trabalhamos até às 10 da noite numa quinta-feira revisando o relatório. E foi a melhor noite de trabalho que eu tive em anos. Pausa. Isso não é culpa, isso é outra coisa. Sofia ficou olhando para ele por um momento. Depois, o café está esfriando. Rodrigo olhou para os copos. Está. Senta, ela disse. Ele sentou. E a conversa que veio depois não foi sobre trabalho. 6 meses depois da manhã do saguão, a Torre Atlântico tinha uma rampa de acesso desobstruída, monitorada diariamente. Tinha um banheiro adaptado em cada andar, todos funcionando. Tinha uma política de recepção que começava com o nome da pessoa, não com a avaliação do que a pessoa parecia ser. Tinha uma Camila Ferreira no 2º andar, construindo um departamento que não existia antes. Tinha uma Patrícia Duarte, que havia completado o programa de formação, que havia pedido para conversar com Sofia numa tarde de abril e que havia dito com aquela dificuldade específica de adulto pedindo desculpa por algo grande. Eu não consigo desfazer o que fiz, mas quero que saiba que entendo agora. Sofia havia ouvido, havia assentido, havia dito que obrigada era suficiente. Tinha Rodrigo Figueiredo, que chegava às 8h15 3 vezes por semana e que num sábado de maio tinha levado Sofia ao Museu do Azulejo porque ela havia mencionado numa conversa de trabalho, de passagem, que nunca havia ido e sempre havia querido. E tinha Sofia Almeida, que havia entrado naquele saguão num blazer velho com uma pasta de couro, havia sido humilhada num chão de mármore e havia decidido que a resposta não era destruir, mas construir. Não porque era santa, porque era estratégica, porque havia aprendido, em 10 anos de análise de empresas e de vida numa cadeira de rodas, que as estruturas que duram não são as construídas sobre punição, são as construídas sobre cultura. E cultura começa com uma pessoa que decide se vai parar ou vai fingir que não viu. E às vezes começa com uma funcionária de cafeteria que sai de trás do balcão, traz um copo de água e faz uma ligação. Sofia podia ter chegado naquele prédio com assistente, com escolta, com um anúncio antecipado que teria garantido tapete vermelho e sorrisos preparados. Não foi. Porque sabia que tapete vermelho não diz nada sobre o chão de baixo. Pensa naquela manhã no saguão. 20 e tantas pessoas viram o que aconteceu. A maioria ficou parada. Uma foi buscar água e fez uma ligação. O que você faz quando vê algo errado depende de quem você decidiu ser muito antes do momento em que precisa decidir. Não precisa ser a pessoa que muda tudo. Pode ser a Camila. Pode ser quem vai buscar água. Pode ser quem faz a ligação. Às vezes, a ligação é tudo. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa lembrar que pequenas escolhas, em momentos grandes, definem mais do que pensamos. Se inscreve no canal para mais histórias assim.
Porque o valor de uma pessoa nunca esteve na cadeira em que chega, está no que constrói depois que entra.